ברוך אדוני המבורא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחל בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. Shabbat Shalom, e as bênçãos de Hashem, Adonai, o Todo-Poderoso, possa estar sobre cada um de vós. Que nesse Shabbat a sua bondade infinita prevaleça em cada um de vós. Amém? Eu quero também agradecer, porque nós temos bastante pessoas nos acompanhando, nos assistindo, que as bênçãos do Todo-Poderoso alcancem os nossos irmãos em Portugal. Nós temos várias famílias que estão também nos acompanhando lá, na cidade do Porto, outras cidades vizinhas. Nosso irmão Joaquim, a Marília, várias famílias que estão adotando a Beit Shalom como a sua Beit, como a sua casa. Que a bênção do Senhor, a sua infinita misericórdia, possa vos alcançar. A Parashá dessa semana é a Parashá 24ª, Parashá Vaikra. Muito rica, uma Parashá com conteúdo fantástico, muito, muito bonita. Nós vamos abordar Vaikra, que é o livro de Levíticos, capítulo 1, versículo 2. Vamos passar pelo livro de Oséias, que é Oséias, capítulo 14, versículo 1. Mas também nós vamos passar por Yeshayahu, pelo livro de Isaías, no capítulo 58, no versículo 6. E o tema, ou o subtítulo da Parashá, eu vou usar Korban. Porque é o tema principal. O livro de Vaikra, no meio evangélico, no meio cristão, é tido como um livro sanguinário. Cai muito sangue nesse livro aqui. Então muitas pessoas questionam que esse livro talvez não fizesse parte de uma liturgia, não poderia ser usado em nossos dias, devido a tanto sangue que tem nele. Porém, talvez por uma falta de cuidado, uma observação mais cirúrgica, mais minuciosa, eles vão ver que o livro de Vaikra, o livro de Levíticos, realmente ele tem muito sangue. Só que eles esquecem de um parâmetro importantíssimo. Não há remissão de pecados, se não for pelo sangue. Então nós podíamos dizer que é um dos livros mais importantes das Escrituras. Sem sangue, não há perdão. Sem perdão, não há remissão. Sem remissão, não há salvação. Então uma coisa está atrelada à outra. Então eu vou tentar ser bem objetivo, explicar para você o que é um Korban. Quando foi lido aqui, o Olê leu aqui agora há pouco, nessa tarde de Shabbat, ele leu a versão aportuguesada. E na versão que ele leu, até achei interessante, apareceu a palavra quadrúpede. Mas acontece que quando ele foi ler no hebraico, quando ele chegou nessa parte do quadrúpede, a palavra que foi colocada era korban. Então ele leu aqui na frente, korban, do sacrifício. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, para que você entenda como Deus fala através de símbolos, através de palavras sagradas. Nós vamos então iniciar pelo Vaikra, pelo capítulo 1, versículo 2, Levíticos. Está escrito da seguinte forma: fala aos Banim de Israel. Se fosse filho era Ben, mas como é no plural é Banim, ok?
fala aos Banin Israel, aos filhos de Israel, e diz-lhes: se qualquer homem dentre vós, se eu pegar aqui no português, diz a eles: quando algum de vocês trouxer uma oferta, ok? Trouxer uma oferta a Hashem. No português fica muito vago a tradução. E a palavra correta aqui é quando um homem dentre vós trouxer um korban. Aí eu vou te mostrar a diferença entre você escrever oferta e escrever os originais, que é o korban. Quando dentre vós trouxer um korban a Adonai, vós trareis o vosso korban de gado, da manada e da ovelha. Aí entra a questão da tradução do quadrúpede. Mas a palavra korban significa oferta. Vem da raiz karov. Olha que coisa linda. Korban vem da raiz karov. E a palavra karov significa aproximar-se. Quando você oferece kobarnot, no plural, ofertas. Kobarnot já está no plural, ofertas ao Senhor. As ofertas são meios de reparar o relacionamento prejudicado com Ele. Puxa vida! E a maioria dos crentes nem sabem o que é isso. Porque se oferta com interesse de voltar, dê o seu melhor porque Deus vai te dar. Dê o seu melhor porque vai ser multiplicado por 3, por 100, por 1000. E aí o intuito do coração se liga na multiplicação. E a oferta, quando você traz uma oferta para o Senhor, você está usando o karov. Você está se aproximando dele. Ou seja, o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu dia a dia, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, as suas atitudes no geral, te afastam da presença de Adonai. A oferta é um dos símbolos que aproxima você do eterno. Então, se você faz isso no plural, se você usa um korbanot, se você traz sempre, você está usando meios para reparar o relacionamento prejudicado. É muito lindo esse conceito judaico. Eu, por exemplo, praticamente, eu nasci na igreja. E em toda a minha vida, ninguém me explicou esse conceito tão delicado e tão profundo. Mas vamos entender um pouco melhor. Olha lá. Korban, ele é classificado. Existem 3 classificações de ofertas para Hashem. Ele classifica isso em 3 etapas. Então o Korban é classificado da seguinte forma. O primeiro é o Korban Olá, que significa oferta de elevação, completamente consumido sobre o altar. Eles levavam o Korban, levavam o animal, colocavam ele no altar. Olha que coisa linda isso. Há duas parashiot anterior, se não me falha a memória, eu comentei o processo do Mishkan, do tabernáculo. Que primeiro você tem que passar pelo sacrifício, pelo altar do sacrifício. Então essa oferta de elevação é a oferta que a pessoa doava e dizia: essa aqui eu quero que seja consumida sobre o altar. Pode queimá-la toda. É uma oferta de elevação. Então eles colocavam ele, faziam o sacrifício, o abate, dentro da lei Kashrut, fazia todo o abate dentro da lei Kasher, e assim que fazia esse abate, colocava ele sobre o altar, colocava-se fogo, e ele era consumido por inteiro. Esse é o Korban Olá, que é a oferta de elevação. A segunda classificação da oferta, da oferenda, é o Korban Minha, que é a oferta de alimentos, que era levada até ao Beit, até a casa.
até o Beit Kadosh, a Casa Santa. A oferta de alimentos é o minhá. Para pessoas de poucos meios. A pessoa não tinha como doar o animal, não tinha como doar um bezerro, o carneiro, o cordeiro. Ele não tinha como, era algo muito caro para ele. Então ele fazia o menor que ele tinha, era o alimento, talvez da produção própria que ele tinha, que ele tivesse. Essa oferta, sendo para o mais simples da casa, os que têm menos poder aquisitivo, essas pessoas mais simples, quando traziam essa oferta de todo o coração para o Senhor, e depositavam essa oferta no altar, é chamada de oferta da nefesh, oferta da alma. Olha que lindo isso. Então, até para ofertar ao Senhor, nós precisamos saber como ofertar. Você não simplesmente faz a sua oferta negligentemente, sem saber o que está fazendo, aleatoriamente, imprudentemente, maliciosamente. Como que se faz maliciosamente? É simples. É quando você abre a tua carteira, pega um valor, e quando você doa esse valor para Hashem, para a obra de Hashem, porque ele, o próprio Hashem, ele não precisa nem de nossas ofertas, mas a sua obra sim. Então quando você faz essa oferta, ela é feita por amor, humildemente por amor, humildemente por agradecimento, humildemente por aproximação, humildemente para a restauração daquilo que você quebrou. Então é uma das formas de você oferecer um korban a Hashem. Aí temos a terceira classificação do korbanot, que é o korban shalamin. O korban shalamin, ele significa a oferta de paz, ou a oferta de ação de graças. Ele é parcialmente queimado e dividido entre os donos e os sacerdotes. Tem um errozinho aí. E essa oferta de paz e de ação de graças, ela era colocada sobre o altar, queimada ao ponto de assar, e depois era removida, e assim tanto os proprietários como o sacerdote participavam desse kiddush, dessa refeição. Então está aqui um esclarecimento para você das explicações do korban. Outra coisa que é bom você entender e você aprender. Nós vivemos num mundo que tem coisas que parece que é do nosso cotidiano, é uma coisa muito natural, muito normal, mas o conceito de Torá, o conceito é talmúdico. Você entra numa loja e se depara, por exemplo, com essa imagem, ó. Quebrou, pagou. Esse é um conceito talmúdico. E é simples de entender isso. Ou seja, você entra numa loja de cristais, de peças caras, vidros, cristais. No momento em que você entra nessa loja, você está portando uma mochila nas suas costas. E você tem que ter a consciência que conforme a forma que você se movimentar dentro da loja, a tua mochila que está nas costas pode derrubar algum cristal. E normalmente esse tipo de loja coloca essa etiqueta: quebrou, pagou. Que conceito talmúdico é esse? Esse conceito talmúdico diz o seguinte: antes de entrar na loja, você já sabe que é um lugar delicado, em que correrá o risco de você esbarrar em alguma coisa. A sua vida cotidiana é a mesma coisa. Todo dia ao acordar, você tem que estar consciente que você pode esbarrar em alguma coisa. E conforme a força em que você esbarrar em essa alguma coisa, ela pode cair e quebrar. Deixa eu desenhar. Cuidado. Desde que você acorda, tem um cristal que você pode quebrar no decorrer do dia, que é um pecado que você pode cometer diante de Hashem. E uma vez um cristal quebrado, é muito difícil reparar. Então nunca entre na loja de mochila. Nunca acorde pela manhã despreparado e desprevenido.
todo lugar que você entrar, saiba que você pode encostar em alguma coisa que pode trazer prejuízo e danos. Esse é um korbanot. É por isso que o Senhor criou a questão do korban. Porque nós estamos sempre esbarrando em alguma coisa e deixando cair e quebrar. É muito lindo isso. Agora olha que lindo. Tem uma frase no hebraico que é Adan Muad Leolan. Essa frase traduzida significa o seguinte, é uma frase do Talmud Kamá, lá no capítulo 26a, está escrito o seguinte: o humano, ele é responsável pelos seus atos. Ninguém tropeça no pecado. Nossa, tropecei ali num palavrão. Nossa, eu tropecei num estelionato. Não, você tem tempo para pensar, para raciocinar, para meditar, para refletir. Não é o caso de um acidente de trânsito, que você está andando, alguém corta a sua frente numa placa de pare, ele não obedece, e ele simplesmente interrompe a sua via de acesso. Um pecado não é assim que acontece, ninguém peca. Simplesmente estava andando e pisou em cima do pecado. Precisa de mais vigilância para algumas coisas, talvez um pouco menos para outras, baixar a guarda para algumas coisas, mas ficar sempre atento para outras. Então, a frase Adan Muad Leolam significa o humano, ele é responsável o tempo todo. Ele é responsável pelos seus atos. Então, eu ainda coloquei uma frase embaixo para deixar bem esclarecido o que significa isso. Ele é pré-advertido. Ele é pré-advertido de seus atos e consequências. Não existe o conceito... Nossa, foi sem querer. Ô, irmão, eu te ofendi, mas foi sem querer. Não, você não ofendeu o irmão porque foi sem querer. Você ofendeu o irmão porque você não vigiou. Você não guardou a tua língua, não guardou a tua atitude precipitada, não guardou a tua ira, ok? E a coisa é tão tremenda que o Senhor já colocou dentro de você um sensor, como se fosse um sistema digitalizado. Quando você erra, se você está na rua, se você comete um erro, você já olha para um lado e para outro, vê se alguém viu você cometendo aquele erro, porque o sensor lá dentro acusa que você errou. As crianças já são assim, já são dotadas desse conceito, que são responsáveis pelos seus atos. As crianças estão brincando, se deixam cair alguma coisa e quebra, se estão em 2 ou 3, e você chega de uma vez num ambiente em que eles estão, todos já encostam na parede, um olha para o outro, e um já faz assim. Já existe o senso. O Eterno já te criou assim. Basta-nos sermos sensíveis ao Ruach, ao Espírito. E nós vamos entender que nessa sensibilidade que o Eterno nos criou, nos deu, essa sensibilidade divina, de entendermos isso é lindo. Então tome cuidado. Quebrou, pagou. Quebrou uma lei, vai pagar. Pode ser bonitinho, pode ser feinho, pode ser bonzinho, pode ser chatinho. Vai ter que pagar. Quebrou, pagou. É um conceito talmúdico, mas é um conceito para a vida. Não tem escape. Agora olha que legal. Quando o corban é colocado sobre o altar, quando colocar lá o cordeiro sobre o altar, é para representar aquilo que o transgressor realmente merece. Cada vez que você peca, cada vez que você burle uma lei, uma mitzvah, cada vez que você ofende Hashem, Adonai, com as suas atitudes, com as suas negligências, com as suas faltas, quem deveria estar em cima do altar, em cima da lenha, queimando, é você. Então ele está dizendo que o corban, a oferta, a oferenda é colocada sobre o altar, é para representar aquilo que o transgressor realmente merece, por violar a ordem de Adonai. Cada vez que você pecar, é para que você lembre do corban e pense consigo mesmo e para com o Eterno. Eu deveria estar lá no altar.
eu deveria estar sendo queimado pelos meus atos e pelas minhas atitudes. O animal é o substituto para a punição do ofensor. O corban era colocado lá para que você não fosse colocado na fogueira. Olha que coisa tremenda. Você deve visualizar a si mesmo no lugar dele. Pratique então a techuvá. Todos os dias. Acorde todos os dias praticando techuvá. O que é techuvá? Para você que nos assiste, para você que ainda não tem conhecimento de causa no contexto judaico-messiânico, a techuvá é o retorno. É você acordar todo dia se lembrando que você se distanciou demais de Hashem, se distanciou demais de Deus, e você precisa voltar-se para Ele. Então levante todo dia, acorde pela manhã, imaginando que você tem que praticar a techuvá, para atingir o perdão nas cortes celestiais. O livro da vida registra todos os seus passos, todos os seus pensamentos e atitudes. Por isso que o Senhor diz para sondarmos o nosso coração, porque ele é enganoso. Tudo é registrado milimétrica, cautelosamente, lá nas cortes celestiais. Tenha uma precaução para com a tua vida. A salvação ela é individual, sim, nesse sentido. Como eu posso fazer techuvá por você? E ainda, estes sacrifícios da Torá mostram o fundamento da adoração ao Eterno. E por que sacrificar os animais? Por quê? Por que o Senhor escolheu o sacrifício de animais? É para nos ensinar que sem sangue não há remissão de pecados. Por isso que o maior corban foi Yeshua HaMashiach. Foi o maior sacrifício. Foi Jesus, o Messias. Foi o maior derramamento de sangue que já houve nessa terra. Mudou o contexto todo do mundo. Tornou-se noite durante o dia. Porque o príncipe, o rei dos reis, estava sendo crucificado no madeiro, no lugar do corban, representando o teu e o meu pecado, fazendo uma expiação, fazendo um pagamento, fazendo o corban de aproximação, porque nós estávamos longe, mas depois daquele corban na cruz do Calvário, depois daquele sacrifício, daquela oferta na cruz do Calvário, nós que estávamos longe, fomos aproximados. Já o profeta Oséias, Oséia, no capítulo 14, versículo 1, diz: ó Israel, faze techuvá para Adonai, teu Elohim, teu Senhor, porque tu tens caído por causa das tuas iniquidades. Olha que coisa linda. O corban representa as tuas iniquidades. E o profeta Oséias já dizia: ei, Israel, façam techuvá. Façam techuvá porque tu tens caído. Se nós fôssemos fazer aqui na íntegra, na ponta do lápis, nós caímos todos os dias. Nós caímos em pensamento, caímos em atitudes, caímos em comportamento, caímos em palavras, caímos com negligência, nós tínhamos que fazer e não fazemos. Eu acho interessante que você abre aí os aplicativos, você abre aí as redes sociais, ou melhor, você vê irmãos bombardeando, atacando, contra-atacando, perde-se tanto tempo com tantas mensagens podres, pobres, que tem hora que eu tenho vontade de deletar e sair daquilo, sabe? Esquecem que estão caindo. Porque se eu falo de um amigo, eu estou pecando.
Eu estou sendo réu de juízo. Eu estou fazendo um julgamento. Se eu falo de uma congregação, eu estou pecando. Eu estou julgando uma carral. Quem sou eu? Eu não tenho capacidade de julgar nem a mim mesmo. Apesar que o Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz: analise-se, julgue-se, pesquise, faça uma introspectiva, veja se haja necessidade na sua vida de um corbã, veja se há uma necessidade de uma remissão para aproximação. Você vai participar do sangue. Na seudá, a simbologia da seudá é participar da comida do corbã. Aquele parcial que sobrou um pouco para o dono comer e para o sacerdote. Mas você vai participar também do sangue, porque foi derramado antes de colocar no altar. Então é lindo esse conceito. Já lá no versículo 2 está escrito: leve contigo as palavras da Torá, e faça retorno para Adonai, faça techuvá para Adonai, e diz-lhe: retira todas as nossas iniquidades. Nós não pecamos só pecados comuns. Iniquidade já é um grau elevado de pecado. É pecado para quem conhece a Torá. Mas aqui está dizendo que você pode pedir perdão por ele. Porque Israel já estava profetizado por Oséias, que era para clamar por esse sangue. Retira todas as nossas iniquidades e recebe-nos favorosamente. Então nós te renderemos ofertas de adoração, de louvor. Lhe oferecemos korbanot e os frutos de nossos lábios. Então quando você chega na Kahal, quando você chega na Kirlá, a sua oração, o seu Shema, já é um korbanot. Quando você está adorando, acompanhando todas as músicas que são entoadas ao Eterno, todos os louvores de adoração ao Todo-Poderoso, você está oferecendo um korbanot. Quando você levanta do teu lugar no momento da oferta, do dízimo, você também está oferecendo um korban, um korbanot. Quando você está sentado ouvindo a tua palavra, você está oferecendo ao Senhor uma adoração a Ele através da tua palavra. Porque é uma reverência você ficar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, ouvindo as instruções da Torá. É um cheiro que sai do altar do sacrifício. É um cheiro do korban que está subindo nas narinas de Hashem. Então se você chega e faz um culto completo, se você chega e adora, faz sua tevilá, tevilot, que nós não fazemos só uma, fazemos várias, faz suas orações, faz sua oferta, faz a sua reverência às Escrituras e ao nome do Todo-Poderoso. A oferta foi feita com o sacrifício, foi derramado o sangue, foi colocado sobre o altar, foi queimada e o cheiro subiu até as narinas de Hashem. É bonito? É perfeito, é perfeito, é lindo, é lindo. E para terminar, o livro do profeta Isaías, Yeshayahu, lá no capítulo 58, versículo 6, diz: antes o korban, o jejum, olha aí um korban, ó, um jejum. O jejum é um korban. O jejum é um sacrifício. O jejum é uma oferta. Antes, o jejum, o korban que eu escolhi é este, Hashem. É este, meu Senhor. Mas eis o jejum que prefiro: soltar as cadeias da maldade. Olha, para de odiar o teu próximo. Para de atacar o teu próximo no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Para de atacar o teu próximo em fofoca, lá no Lashon Hará. Para, é esse korban que o Senhor está dizendo: solte as cadeias da maldade, desate os fardos pesados,
mude de vida, mude de conceito, ame mais o teu próximo. O próprio Yeshua disse, eles perguntaram qual é o maior dos mandamentos. Ele disse o maior se chama Shema Israel, mas tem outro que está anexado a esse e que não é separado do primeiro, mas está andando junto com o primeiro, mas é o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você quebra o segundo, você automaticamente quebrou o primeiro. Parece que os crentes dessa casa e os de outras kerlotes não aprenderam a palavra ou não querem aprender. Eles preferem ficar em redes sociais, armando guerras, conflitos, escândalos, afrontando, zombando. E muitos gastam o tempo todo nessas redes sociais, na hora de um serviço da Torá. Eles não estão conectados ao Senhor. E se você sair perguntando em todas as querilotes, alguém quer ser salvo? Alguém quer alcançar a salvação? Alguém quer estar lá no Olam Hazer, no Olam Rabá? Alguém quer ir para o mundo vindouro? Todo mundo grita amém. Porque estão achando que é muito fácil. Achando que é como comprar um ingresso para um show. Você compra, paga e vai. Mas o Senhor está sendo bem claro. Solte as cadeias da maldade, povo, acorda. O nosso povo está dormindo. O nosso povo está com o coração mau. Coração fechado, de pedra. Existe ódio dentro das congregações, dentro das querilotes. Uma congregação não fala com outra. Um roche não fala com outro. Um rabino acha que é mais judeu do que o outro. Isso é cansativo. É de dar nojo. E eu quero que bastante roshim assista essa ministração. Eles não vão assistir. É uma pena. Quem sabe alguns se convertiam. Olha que faz muito tempo que eu não fico nervoso. Eu estou calmo. Calmo, se eu tivesse nervoso eu ia desatar o nó aqui. E o Hanan chamava os irmãozinhos de raça de víbora. Então se eu disser que tem uma turma aí que são umas serpentes, eu estou sendo muito fino, muito fino. Suas serpentes, olha que nome bonito, sua raça de víbora. Não muda. Congrega na casa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Pode ficar 100 anos, que não muda. Por isso que a palavra é bem objetiva. Naquele dia verás a diferença entre o bode e a ovelha. Não, Rocha, não é assim que está escrito, não. É o que serve e o que não serve. Não, é que você não sabe ler Bíblia. Então você fica nesse que serve e o que não serve. Nem você serve. Desatar os fardos pesados. Que bom se nessa tarde, nesse final de Shabat, as pessoas pudessem entender a palavra de Hashem. E deixar o oprimido ir livre. E quebrar todo o jugo. É esse Corban que Hashem quer. Essa paraxá de número 24. Essa porção de Vaikra, que inicia o livro de Vaikra, o livro de Levíticos. É muito simples, o Senhor está dizendo, desate os fardos pesados, deixe o oprimido ir livre, e quebre todo o jugo. Aí você vem e oferece para mim o korbanot. Depois você vem para ter um acerto comigo. Depois você vem para se aproximar de mim. Baruch Hashem. É lindo? É perfeito. É perfeito. Então não tem esse negócio... Glória a Deus, aleluia, eu sei que Deus está aqui, eu estou na bênção, como eu estou feliz, que está na bênção. Ficou o dia inteiro fofocando no WhatsApp, o dia inteiro fofocando com o vizinho, falando mal da vida do irmão, que Deus está comigo. Bom, pode ser um outro tipo de Deus, porque o que eu sirvo não está com você, com certeza. Vocês estão acostumados a ver outras ministrações de outros roshim, que falam bonito, né? Irmãos... Olha essa porção de Vaikra. Então se você não gostou dessa, você assiste dos outros. Porque aqui você vai apanhar. E vai aprumar essa vidinha bagunçada sua. Que o Eterno de Israel, o Santo, o Todo-Poderoso, em o nome de Yeshua, de Jesus, o Messias, faça com que você venha entender
e venha se converter a tempo, porque o juízo de Deus está chegando sobre a terra. O que vocês estão vendo aí, o que vocês estão vendo aí, esse Covid aí 19, isso aí é refresco. É porque você não leu ainda Apocalipse, você ainda não entendeu o conceito divino de juízo. Tem gente entrando em pânico, morrendo de pânico. Não está morrendo do vírus. Mas quando o juízo entrar, aí a igreja vai começar a entender. Mas que as bênçãos do Senhor, a misericórdia do Eterno, vos alcance. E que haja techuvá, retorno, sobre as vidas de muitos que se dizem cristãos, crentes. Mas que a sua misericórdia, o teu amor, Hashem, venha convencê-los. Que o sangue do maior Corban, do Mashiach, do Messias e Yeshua, recaia com misericórdia sobre cada um de vós. Amém, amém, amém. Yevarecha Adonai veishimerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.